as medidas adotadas pelo Brasil, a liberação do câmbio hoje. Edivaga, você tem os dados? Nós temos sim, Luciana. Pelo jeito, as bolsas da Europa, Nova York e da Argentina reagiram muito bem a toda essa crise e essa instabilidade. Para você ter uma ideia, Frankfurt fechou já com alta de 0,9%. Paris está com alta de 1,4%. Londres fechou com alta de 2%. Nos Estados Unidos, o índice Dow Jones foi de 1,8% positivo. E na Argentina, que sofreu aí ontem, antes de ontem também nós vimos, foi uma queda brutal. Hoje ela fecha em alta de 12,10%. A última informação é que o Rio de Janeiro também fechou de maneira positiva. O índice foi alto, foi 30,30%. Edi Vargas, ao vivo da Bovespa, para o Jornal São Paulo, segunda edição. Nós voltamos então a conversar com o consultor financeiro, o senhor Carlos Corradi, que é presidente da empresa de consultoria EFC. Senhor Carlos Corradi, a gente viu a reação aí no mercado internacional, ou seja, todo mundo gostou do que aconteceu no Brasil. O mundo gostou, o mercado no mundo inteiro gostou, aprovou o que foi feito no Brasil. Eu acho que sim. E ontem não tinham gostado. Ou seja, era pouco? Aquele valor era pouco. Não era suficiente? O próprio Dornbusch falou, não é uma mini, não é uma midi, não é uma maxi, não é nada, né? Ele é um pouco sarcástico, Você acha que tem mas alguma, é uma boa cabeça. uma possibilidade do real ser desvalorizado ainda mais no decorrer desse ano? Ou é difícil prever? Será que nós já estamos mesmo naquele equilíbrio? Há uma inflação que deve vir consequente, eu não estimo que ela seja alta, poderá haver um ciclo vicioso em cima do dólar, mas isso vai cair. Eu acho que vai estabilizar. Se fosse para fazer alguma aposta, eu apostaria na estabilização. Você falou em inflação? Não, vai lá. Eu acho que tem uma matéria interessante para a gente assistir juntos, senhor Corradi, que fala exatamente disso. O senhor estava falando na nossa entrada anterior que o petróleo deve aumentar um pouquinho, e junto com o petróleo, outros itens todos que nós consumimos diariamente na padaria, no supermercado, devem aumentar também. Vamos acompanhar essa matéria feita por Patrícia Travassos. As notícias econômicas que já amanheceram ruins foram ficando ainda piores nesta sexta-feira. O dólar com teto fixado pelo Banco Central em R$ 1,32 hoje acabou sendo liberado. Ao meio-dia, o dólar comercial estava sendo negociado a R$ 1,55, uma elevação de 17%, que provoca um aumento imediato nos preços. De forma geral, os itens, produtos que são importados ou contêm na sua manufatura itens importados tendem a ficar mais caros. A gente pode considerar que é como se o salário, o poder de compra tivesse diminuído? Sim, na medida em que os salários são estáveis e você tem aumento de preço, automaticamente seu poder de compra diminui. Nessa revendedora de carros importados, as vendas estão em marcha ré. No momento está tudo parado, tá? Aqui o movimento caiu em mais de 80% e alguns clientes apareceram querendo comprar na taxa de câmbio 1,21, mas já não é mais possível. O preço está mais alto? Muito mais alto. Um carro que eu podia vender na segunda-feira a R$99 mil, hoje, se eu fosse usar o câmbio de hoje, sexta-feira, o carro custaria na faixa de R$127 mil. Com a liberação do dólar, não só os produtos mais sofisticados vão ficar mais caros, mas o brasileiro vai sentir a crise todos os dias na hora de comprar o pão. 80% do trigo utilizado nas padarias é importado e, por isso, o preço vai subir. O presidente da Associação Brasileira das Panificadoras ainda não sabe quanto e nem quando o pãozinho vai ficar mais caro. Isso vai depender do fôlego de cada comerciante. Em primeiro lugar, não vai ocorrer amanhã. Isso deve ser diluído ao longo dos próximos meses. Em segundo, também não sabemos exatamente como o mercado vai se comportar, já que o preço é liberado e cada empresa, evidentemente, vai administrar dentro das suas condições de administrar esse custo e também dentro daquilo que o mercado determinar para ele. Você acha que a crise pode aumentar o preço da média de manhã? Sem dúvida que sim, né? Eu acho que todo comerciante ele vai ter que repassar aquilo que está dando de prejuízo a ele, né? Está preocupado com isso? Quem que não está? O povo brasileiro que estiver está dormindo. Sr. Carlos
Carlos Corradi, o senhor como consultor financeiro, eu vou pedir para o senhor fazer uma análise muito precisa, porque eu acho que nessas horas o que tem é muito alarmismo também, e às vezes alguns empresários até se aproveitam da situação de pânico para aumentar os seus preços sem que isso seja necessário, como a gente já viu na história do Brasil várias vezes. O que de fato é justo em aumento de preços? Para a gente que vai ao supermercado, carro importado é uma minoria, para a gente que vai ao supermercado vai comprar carne, vai comprar o leite, vai comprar o arroz. Então, aquele moço que apareceu lá falando que ia aumentar o preço da BMW, eu calculei aqui, ele está aumentando 28%. Mas se você pegar 1,45 e dividir por 1,20, dá só 20%. Alguma coisa está errada nessa conta. Ele já jogou para cima. Mas aí, as forças de mercado é que tem que levar os preços para a posição verdadeira. Tá aí a pergunta que a gente faz, exatamente seguindo essa linha. A gente vê que há diferença. O grande problema da inflação é a diferença entre o valor do importado, a diferença do valor do nacional. Mas se você tem uma recessão, se você tem uma situação difícil, que já está difícil, já o mercado já está oferecendo desconto, isso já é o que está acontecendo em diversos setores, como é que você vai subir mais? Se subir, não vende ou não? Algumas coisas isso é verdadeiro, outras coisas não, entendeu? E agora não há o fenômeno de poder trazer produtos importados para fazer uma base de referência, né? O que alguns economistas sofisticados chamavam de tradables, né? Nome bonito para dizer, olha, o que eu pago no dentista não é tradable, mas uma televisão é tradable. Se aqui tiver muito caro, se importa e com isso... pronto, cai o preço. Agora não. Agora o consumidor vai ter que olhar com cuidado o preço do pãozinho na padaria A, na padaria B, com qualidades similares. Mas não vai haver uma escalada diária de preço como a gente já Veja, viveu. se a farinha de trigo for, vamos dizer, por exagero, 50% da componente do custo do pãozinho, tem lá mão de obra, tem energia elétrica, tem o custo de investimento que o padeiro fez, etc. Então seria alguma coisa no limite como 10%. E vai ficar aí porque já está também. E depois vai morrer porque o câmbio não vai mexer mais. Quer dizer, vai dar um suspiro na inflação e aí vai estabilizar, se Deus quiser. Com relação a prestações, quem tem dívidas, acho que a maior preocupação agora das pessoas é quem tem dívida. Quem tem dívida em dólar ou quem tem qualquer outra dívida. Exatamente. Para quem a situação fica pior e para quem não fica. Acho que tem gente que até sai ganhando se tiver uma prestação fixa, por exemplo. Quem comprou um carro ontem através de um leasing cambial, né? Esse camarada saiu perdendo com a história hoje, certo? Por quê? Porque de repente a prestação dele em reais subiu nesse quociente que nós já calculamos, tá certo? E o salário dele provavelmente não vai subir, porque o mercado de emprego está extremamente ofertado para os que estão desempregados. Tá, e achamos alguém que vai sair perdendo nesse caso. E quem sairia? Tem alguém que sai ganhando, por exemplo? Quem tiver, por exemplo, ativos linkados ao dólar, quem tiver ouro, quem tiver ações, certo? Porque ações são pedaços da companhia referenciadas a dólar. Eu acho que até o preço das empresas brasileiras que são procuradas pelo estrangeiro em reais vai subir, certo? Você tem uma companhia que vale 5 milhões de dólares. Em reais ela valia antes 5 milhões vezes 1,2, ou seja, 6 milhões. Agora vai valer 5 vezes 1,45, vai valer 7 milhões e 25 em reais. Então subiu o preço em reais, certo? E com isso o vendedor da companhia vai conseguir comprar um volume maior de coisas em reais que não subiram nessa mesma proporção. Esses são os ganhadores, né? Os bancos que, por exemplo, têm passivos dolarizados vão aumentar a sua exposição por causa desse aumento. Se eles tiverem ativos vinculados ao dólar, que compense os passivos dolarizados, eles fizeram o que no mercado financeiro se chama hedge, traduzindo proteção. Os ativos vão valorizar na mesma proporção que os passivos vão valorizar, vão se encontrar, vai ficar igual por igual. Vou pedir para o senhor continuar com a gente aqui, a gente vai voltar, vai continuar conversando. No próximo bloco estaremos falando também sobre desemprego, sobre tudo, enfim, sobre tudo que vai acontecer na economia. No próximo bloco do Jornal São Paulo, metalúrgicos demitidos da Ford contam com a ajuda de parlamentares para negociar com a montadora. A General Motors apresenta uma única alternativa às demissões de funcionários. E ainda nessa edição, a Prefeitura de São Paulo começa a demolir o que restou das 8 casas condenadas pela explosão no bairro do Grajaú. E os preparativos para o Morumbi Fashion, a maior festa da moda em São Paulo. A gente já volta.
abóbora vai roubar a sua alma. No caso dos desempregados, em termos de negociação com as empresas, muda alguma coisa o cenário atual? Olha, a curto prazo eu acho que não muda não. A médio e longo prazo, as empresas, na medida que as taxas de juros abaixem, vão tender a voltar a investir mais e a gerar mais empregos. E com isso nós vamos ver um fluxo crescente de pessoas que estavam desempregadas conseguirem se colocar. Ou seja, espera-se um reaquecimento da economia. Exatamente. Tem um prazo para isso? Eu acho que alguns meses, viu? Falando um pouquinho sobre automóveis, a gente falou sobre os carros amanhã. Ou seja, não é uma coisa rápida, né? Infelizmente. Amanhã de manhã, ou segunda-feira de manhã. Mas se acontecer já é uma boa coisa, né? Eu acho que vai acontecer. Professor, voltando a falar, falando um pouquinho sobre carros, a gente falou sobre carros importados, sobre o aumento de preço de carros importados. Certo. Comparamos até o preço ali, que parece que aumentou um pouquinho mais do que deveria, né? De qualquer maneira, o que pode acontecer com os carros nacionais? Porque tem componentes importados. Imagine que uma montadora tenha 30% de componentes importados, certo? Então, se nós pegarmos 1,45 dividimos por 1,20, houve um aumento de 20%. Vezes 30% vai haver um aumento de 6% no custo final. No custo final do veículo. Se a porcentagem for menor, porque a empresa já nacionalizou quase 100% do carro, então o aumento direto seria negligível, vamos dizer assim. A não ser na cadeia de importação, na cadeia de produção. Porque, por exemplo, o plástico é feito com componentes de petróleo e o petróleo é importado. Ainda que a peça, o painel de plástico do carro, seja nacional, fabricado aqui no Brasil, ele é moldado a partir de resinas que são derivadas do petróleo. Se o petróleo aumentar nessa proporção do câmbio em reais, o painel do plástico vai sofrer um aumento que não será igual ao aumento do petróleo, porque tem insumos brasileiros e tem a mão de obra, enfim. Vai ser menor, mas vai haver um aumento. Vai haver. Falando ainda sobre veículos, o que acontece, por exemplo, com o Mercosul? Não só nos veículos, mas uma série de produtos. Hoje várias montadoras trocam. Parte da produção é feita aqui no Brasil, parte é feita na Argentina. O caso da Ford, o caso da Volkswagen, se não me engano até da General Motors. Como é que fica nesse caso? O que muda? Vão enfrentar dificuldades essas empresas? Não? Então, a Argentina tem um regime de câmbio fixo, né? Um peso é igual a $1, certo? Isso inclusive por lei. As exportações para o Brasil vinham sendo feitas com o real sobrevalorizado em relação ao dólar. Nesse momento, como o real perdeu valor em relação ao dólar, o poder de exportação da Argentina para o Brasil diminuiu. E o poder de exportação do Brasil para a Argentina aumentou, porque os produtos brasileiros em dólar vão ficar mais baratos. Ou seja, quem está importando automóveis da Argentina vai ter mais dificuldade de colocar o mesmo automóvel aqui. E nós poderemos exportar para a Argentina. Como a Argentina é muito dependente das importações do Brasil, isso vai afetar a economia argentina. A Argentina, cerca de 30% do que ela exporta vem para o Brasil, não é isso? Eu diria que no setor automobilístico é mais. No caso do setor específico automobilístico. Tanto que a Bolsa é tão interrelacionada à economia que a Bolsa deles caiu 10%. E de certa maneira, essa exagerada dependência da Argentina ao Brasil, me perdoem os argentinos, é um erro estratégico. Depende da economia externa, né? Agradeço muito a participação do senhor, que é presidente da empresa de consultoria financeira EFC, senhor Carlos Corradi. Muito obrigada por ter vindo aqui com a gente conversar e tentar... Obrigado pelos esclarecimentos, é uma situação complicada, fica todo mundo preocupado com o que pode acontecer, mas o senhor mostrou pra gente um cenário otimista daí pra frente, a gente fica contente com isso. Tranquilo. Que bom. Tomara esteja certo. Tomara. O telespectador também deve ter ficado. Muito obrigado, Corradi. Obrigado a vocês. Vamos sobrevoar São Paulo, Luciana? Vamos lá. Fábio Berendi, boa tarde. Alô, Fábio? Problemas de áudio. Cidade de São Paulo, a bordo do PT-YTB, conduzido pelo comandante Paulo, sobrevoando o centro nervoso, centro financeiro de São Paulo, a Avenida Paulista. Por aqui tem muito empresário com a cabeça cheia de problemas. E quando sair do escritório, os problemas vão continuar, dessa vez no trânsito da cidade. São 122 quilômetros de lentidão. Na Avenida Paulista, o motorista vai encontrando o trânsito bastante carregado e muito pior para quem vai no sentido do Paraíso. Quem vem no sentido da Rua da Consolação encontra um pouco mais de tranquilidade. Na
também há problemas de sinal com o repórter Fábio Bernes, problemas de sinal do helicóptero do Canal 21, mas ele volta daqui a pouquinho com outras informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo. O Jornal São Paulo vai para um rápido intervalo. No próximo bloco você vai ver uma fuga impressionante. Mais de 140 presos escapam da cadeia pública de Campinas. E começa a demolição das casas abaladas no bairro do Grajaú. Operação Tartaruga complica a vida de quem viajou de avião para outros pontos do Brasil. E para quem ficou em São Paulo, prestação de serviço pelo helicóptero 21, assim que o Fábio conseguir falar com a gente. Até já. A grandeza desta cidade não está nos números. A grandeza desta cidade está na sua gente. Parabéns, São Paulo, cidade de gente grande. R.R. Soares, às 20h30. Fé e esperança unindo todos os... O cor do mundo é um animal típico da fauna brasileira. A gente está tomando uma certa distância para não assustar o bichinho. Ainda não deram um nome a ela, mas essa capivara já é uma velha conhecida. O casal de capivara que tem aí. Quando a gente chega para pegar a capivara, é o seguinte, ela é ligeira demais, ela pula dentro do rio. Apesar de preferir águas bem limpas, é incrível, Datena, mas está sendo cada vez mais frequente a presença desse animal, tanto no rio Tietê, como também no rio Pinheiros. Veja só que beleza, um mergulho, inclusive, observado por muitos curiosos. A sobrevivência desses animais, Datena, também é uma grande preocupação para os bombeiros aqui de São Paulo. Sempre que possível, eles capturam o animal e levam para um local de água limpa. Só que veja só o trabalho que dá capturar um animal como a capivara. Veja só, vamos acompanhar na reportagem de Simone Nittoli. Alguém disse, faz silêncio que o bichinho está sofrendo. Ai, passou! Ai, passou! Tá indo. A força da água leva a capivara embora. Agora ela está fazendo força para voltar, mas ela não está conseguindo. Olha lá, ela está se batendo, não está conseguindo se segurar. E ela vai descendo e a multidão vem junto. Olha alguém com uma corda lá do outro lado. Ali, pegou. Olha a movimentação do pessoal aqui. Olha que bonito. Tem que ter cuidado, que ela já deve estar cansadinha. Bom, a capivara de hoje ninguém pegou, porque deu show, passou e ninguém... Piorar o problema. Roberto Souza, na tela. Datena, já choveu muito, mas vem muita água por aí ainda, pelo menos até março. E não são só as chuvas de verão, não. A meteorologia prevê chuvas fortes e que duram horas e horas. E como sobreviver a essas enchentes? Como enfrentar os problemas das águas, que até agora em São Paulo ainda não foi resolvido, né? É só chover um pouco mais, as enchentes começam a comprometer até a segurança das pessoas. Eu vou conversar aqui no Corpo de Bombeiros Central com o Capitão Berto. Capitão Berto, boa tarde. O que a pessoa deve fazer quando a água começa a inundar os bairros e ameaçar as casas? Bem, primeiramente, o pessoal deve não tentar entrar nas ruas, deve procurar um lugar seguro, não ficar entrando em lugares perigosos, como por exemplo, perto de postes que tem fiação que cai, pessoas que podem entrar dentro de bueiro, ou até mesmo tem rio na própria rua e a rua fica um mar de água e não sabe reconhecer o que é rio, o que é rua. Então isso é muito perigoso e deve então procurar um lugar seguro, juntar muros dentro da sua própria casa, que é mais seguro, e chamar ajuda. A ajuda que a gente fala é discar 193, que o Corpo de Bombeiros tem uma operação enchente que faça esse socorro. E se a pessoa estiver com o carro e observar que está enchendo, está chovendo demais? Primeiramente, deve sintonizar rádios que vão falar, dar notícias sobre os bairros que não estão alagados, ela procurar uma área mais segura. E se estiver já invadindo o seu carro, procurar não se desesperar. Agora, se a água estiver pela altura da roda do carro, como é que a pessoa pode tentar passar pela enchente? Sempre acelerando? Sempre deve acelerar numa marcha reduzida, primeira ou segunda,
né? Marcha em primeira e sempre acelerado. Parou de acelerar, o carro morre, depois vai subir a água e ele não vai conseguir mais sair. E se isso acontecer, tem que abandonar o carro rapidinho, né? Nessa altura dá para abandonar o carro, mas sempre procurando junto a muros e não andar no meio da rua. Atravessar correntezas fica difícil. Nós tivemos aí essas imagens trágicas da tentativa de salvar a dona Salete do rio Tamanduateí, causando inclusive a morte do policial Barbosa. Num caso desse, de uma pessoa boiando na correnteza, a pessoa deve fazer o quê, capitão? Ela deve procurar ajudar com cordas, mas jogando a corda para a pessoa segurar. E não ela se amarrar a uma corda e tentar ir buscá-la. E madeira comprida, pedaços de vara, alguma coisa que possa agarrá-la e nunca entrar dentro da correnteza, porque são fortes as correntezas. Agora, como a pessoa pode colaborar para que as enchentes não causem tantos problemas assim? A forma preventiva é a melhor. Não jogar lixo em córregos, bueiros, que isso é um grande fator das enchentes de hoje. Porque não tem por onde escoar, está tudo asfaltado hoje, pavimentado, e não tem mais por onde escoar a água. Mais alguma recomendação que o senhor acha importante, capitão? Eu acho importante as pessoas não se arriscarem nunca. Isso elas devem sempre preservar a sua própria vida. Muitas vezes ela tenta salvar uma outra e não pensa na sua. E às vezes aquela outra vai conseguir uma ajuda de quem é profissional. Se ela não entrar lá, ela já está colaborando com o Corpo de Bombeiros ou com um profissional que possa salvá-lo. Muito obrigado. Portanto, estão aí as recomendações do capitão Berto, aqui do Corpo de Bombeiros de São Paulo. E da Atena, as pessoas têm que ficar atentas, prestar bem atenção nisso, porque até março muita água ainda vai rolar de baixo e de cima da ponte. Roberto Souza, para o Cidade Alerta. Obrigado, Roberto. E daqui a pouco mais problemas causados pelas enchentes hoje em São Paulo. Família tira um homem do abandono das ruas e fica desesperada. Falta dinheiro para o tratamento que ele precisa para continuar vivendo. De Big Zeidenberger, na tela. Da Atena Cidade Alerta veio até a casa de uma família hoje fazer mais um apelo. É em razão do problema de saúde deste homem, o nome dele é Celestino, ele tem apenas 49 anos de idade. Seu Celestino não tem família, ele é baiano, vive em São Paulo há 20 anos, mas ele andava pelas ruas e não tinha nenhuma atividade fixa. Aí o que acontece? Há 6 anos, esta família acolheu o seu Celestino e há 1 ano ele está doente. Ele apresenta um quadro muito grave, segundo os médicos. A informação que nós temos é que ele tem uma inflamação pulmonar e um tumor. O que as pessoas nos hospitais, os assistentes sociais e os médicos falam? Eles olham assim, falam que eles não têm médico suficiente para o caso dele, é um caso muito grave, tem que procurar convênio, e nós não temos nenhum recurso para isso. E nós estamos pedindo aqui um apelo para que não deixe o rapaz morrer. Nós não queremos que ele morra, nós queremos salvar a vida dele. Eu peço, pelo amor de Deus, quem puder ajudar essa criatura a sobreviver, a gente faz qualquer coisa para que ele sobreviva. É uma calamidade. E os hospitais públicos, a gente anda diariamente nos hospitais com ele, para lá e para cá, e ele só manda para casa. Quem puder ajudar, que estiver ouvindo nós, por favor, gente, ajuda, que é uma vida que nós estamos querendo salvar. O problema é que a família do seu Clinaldo está desempregada. Ele não está trabalhando, ele trabalhava como porteiro e não está trabalhando no momento. A esposa dele, que também é diarista, trabalha só 2 vezes por semana em casa de família, e eles estão vivendo com o dinheiro que ela recebe, que é muito pouco. Realmente não há mais condições de tratar do Celestino, a não ser num hospital, não é isso, Clinaldo? Aqui, nós vamos deixar então para vocês o telefone para contato. Quem puder ajudar, por gentileza, os hospitais, os médicos que estão ouvindo nesse momento, pessoas que possam enviar donativos, enfim. O telefone é 520-5251, ramal 23, você pode falar com o Clinaldo, que é este rapaz aqui, ou 520-1723, é um telefone de recado com a Maria Helena, que é a esposa do Clinaldo. Por favor, quem estiver assistindo e puder ajudar ao tratamento do seu Celestino, faça isso. É um apelo que nós estamos colocando para vocês, porque a situação dele realmente é muito séria. Por favor, ajude se você puder. De Mig Zeidenberger para o Cidade Alerta.
tentando ajudar o seu Celestino. O telefone é 011-520-5251, ramal 23. Acabam perdendo tudo. Na tela. Tô como uma doente, sem nada pra comer. Tô lisa, sem nada. Minha geladeira, pra falar a verdade, vazia, sem nada. Tenho nada. Se você fizer um bolinho muito pequeno, dá 5. Mas se for desse tamanho que você vai ver aqui, dá 4 por pessoa. Então, use com critério. Não vai sair provando o bolinho quando ele sai do forno, porque a tentação é grande. Mas, olha, você pode vir aqui e vai ser servido super quente, saído do forno. Combinado? Gostaram? Entrando na loja inaugurada há menos de um mês. O motorista, estudante Hermano Dias de Aguiar Neto, nega que tenha avançado no sinal vermelho. Ele diz que o farol estava piscando, mas testemunhas dizem o contrário. Ele jogou o carro em frente, atravessou que a gente nem viu a hora, né? O estudante foi levado para a delegacia e fez exame de dosagem alcoólica. O resultado sai em 30 dias. Seguindo determinação do Código de Trânsito, o delegado liberou o Hermano, isso porque ele não fugiu do local e ajudou a prestar socorro às vítimas. A carteira de habilitação não foi apreendida, mas o rapaz vai ser processado por homicídio culposo, negligência e imprudência. O que atropelou e matou 4 pessoas na rodovia Rio Santos na madrugada do Ano Novo não vai sair da cadeia. O Tribunal de Justiça negou hoje a liminar que pedia a revogação da prisão. Marcos Vinícius Pascoal foi preso em flagrante no dia 1º de janeiro. No carro dele, a polícia encontrou bebida e maconha. O julgamento final do recurso da defesa sai no mês que vem. Nós vamos interromper o SPTV para o pronunciamento do presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Tem acompanhado com preocupação a instabilidade financeira que o Brasil tem vivido nos últimos dias. Todos são testemunhas de que fiz tudo o possível para evitar uma mudança abrupta no câmbio. A avaliação equivocada, tanto aqui no país quanto no exterior, de que nós não seríamos capazes de fazer o ajuste fiscal, as declarações e as ações irresponsáveis sobre a moratória da dívida dos estados fizeram com que tanto brasileiros quanto estrangeiros começassem a retirar seus recursos do Brasil. Só nesta semana, alguns bilhões de dólares deixaram o país. Eu tenho a obrigação de defender o real. Não poderia deixar que as reservas continuassem a sair e que o Brasil ficasse sem defesas, para só então tomar providências. Por isso, decidimos hoje que o Banco Central não interviria na cotação do real frente ao dólar. Assim, manteremos as nossas reservas. A alteração na taxa de câmbio afasta a desconfiança em relação à economia e cria as condições para, num segundo momento, baixar as taxas de juros. Mas isto só será possível se completarmos rapidamente o ajuste fiscal. Mais do que nunca, o combate ao déficit é fundamental. Só o cumprimento das metas fiscais permitirá ampliar a confiança na economia e superar a instabilidade em que temos vivido. Conto com o Congresso Nacional para isto. Cumpriremos rigorosamente nossos compromissos internacionais e o programa apresentado às instituições financeiras, porque o apoio internacional é também essencial para a consolidação da confiança. Reitero a minha confiança no ministro Pedro Maran, que continuará a conduzir a equipe econômica e saberá superar as dificuldades que estamos vivendo. Quanto mais depressa baixarmos o déficit fiscal, mais rapidamente retomaremos a trajetória de crescimento e menor será o custo para a população brasileira. Quero que você saiba que continuarei a defender o real e não permitirei a volta da carestia. É momento de deixarmos de lado questões menores e interesses pessoais e até mesmo partidários, para conseguirmos uma verdadeira união de todos os brasileiros que acreditam no nosso país e querem contribuir para gerar empregos e promover o crescimento. É para isto que vamos continuar trabalhando e ainda com mais determinação. Muito obrigado. Neste momento, a Rede Nacional, que transmitiu a palavra do excelentíssimo senhor presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Um juiz é afastado do trabalho. José Marcos da Silva, corregedor dos presídios de Osasco, foi suspenso por 165 presos da cadeia pública de Osasco, na Grande São Paulo, foram espancados durante 10 horas. Eles tinham ferimentos nas costas, ombros e coxas. Segundo o Ministério Público, os policiais civis espancaram os presos para se vingar de uma rebelião.
Os promotores dizem que a ação foi planejada. Eles usaram as próprias mãos, mãos que estavam vestidas com luvas cirúrgicas, o que revela, por outro lado, a intensidade, o propósito de agredir os presos pré-configurado com que os policiais ingressaram na cadeia. Segundo a denúncia, os policiais não agiram por conta própria. Eles tinham uma ordem do juiz corregedor José Marcos Silva. Na época, ele disse que esteve na cadeia, mas não viu nenhum preso sendo agredido. Depois de 30 dias de investigação, a Corregedoria Geral da Justiça decidiu afastar o juiz por 30 dias. Ele é acusado de presenciar e até estimular o espancamento de presos. O juiz, que está de férias, deveria voltar a trabalhar na segunda-feira. É a primeira vez na história da Justiça de São Paulo que um juiz sofre uma acusação formal de tortura. Existem indicações de que o juiz estaria presente e agora nós vamos iniciar a investigação para efeito de apuração. O dono da casa que explodiu sábado no Grajaú não tinha porte de armas. O corpo de Olegário do Nascimento foi enterrado hoje, sem a presença de nenhum parente. Com outros 6 corpos não identificados, o aposentado Olegário do Nascimento foi enterrado hoje cedo como indigente nos fundos do cemitério Dom Bosco, em Perus. Ele era dono da casa que explodiu no sábado, provocando a morte dele e de um vizinho, além de ferir outras 6 pessoas. Ontem, o cunhado de Olegário foi ao IML, mas não quis retirar o corpo, alegando que não tinha dinheiro para o enterro. Hoje, a prefeitura começou a retirar os escombros da explosão, que destruiu 2 casas na rua Piraju. A polícia ainda não sabe o que provocou o acidente. Vamos depender agora do laudo técnico para sabermos qual foi a real causa da explosão. Na casa de Olegário foram apreendidas 9 armas e mais de 100 cartuchos de munição. O aposentado tinha 13 registros de armas e um certificado de colecionador expedido pelo Exército. O registro das armas dava a Olegário o direito de mantê-las apenas dentro de casa. Para levar uma arma, mesmo que fosse apenas até a esquina, ele teria que ter um porte de armas. E essa autorização lhe foi negada em abril do ano passado pelo Departamento da Polícia Civil, que cuida do assunto. O motivo: Olegário do Nascimento não passou no teste psicológico. Andréa Lago, uma das vítimas da explosão, continua internada em estado grave na UTI do Hospital Metropolitano da Lapa. 1000 funcionários da GM de São Caetano do Sul serão afastados do trabalho a partir de segunda-feira. A suspensão do contrato de trabalho é a proposta da empresa para evitar demissões. Os metalúrgicos ficarão afastados por até 5 meses e receberão 80% do salário líquido. A opção para quem não aceitar o afastamento temporário é a entrada no programa de demissões voluntárias da empresa. Os buracos da cidade atormentam a vida dos motoristas e ainda, Raí é vovô aos 33 anos. A seguir. Pelo seu salário, sua empresa e chega até o pão nosso de cada dia. As notícias econômicas que já amanheceram ruins foram ficando ainda piores nesta sexta-feira. O dólar com teto fixado pelo Banco Central em R$ 1,32 hoje acabou sendo liberado. Ao meio-dia, o dólar comercial estava sendo negociado a R$ 1,55, uma elevação de 17% que provoca um aumento imediato nos preços. De forma geral, os itens, produtos que são importados ou contêm na sua manufatura itens importados tendem a ficar mais caros. A gente pode considerar que é como se o salário, o poder de compra tivesse diminuído? Sim, na medida em que os salários permaneçam estáveis e você tem aumento de preço, automaticamente seu poder de compra diminui. Nessa revendedora de carros importados, as vendas estão em marcha ré. No momento está tudo parado, tá? Aqui o movimento caiu em mais de 80% e alguns clientes apareceram querendo comprar na taxa de câmbio 1,21, mas já não é mais possível. O preço está mais alto? Muito mais alto. Um carro que eu podia vender na segunda-feira a R$99 mil, hoje, se eu fosse usar o câmbio de hoje, de sexta-feira, o carro custaria na faixa de R$127 mil. Com a liberação do dólar, não só os produtos mais sofisticados vão ficar mais caros, mas o brasileiro vai sentir a crise todos os dias na hora de comprar o pão. 80% do trigo utilizado nas padarias é importado e, por isso, o preço vai subir. O presidente da Associação Brasileira das Panificadoras ainda não sabe quanto e nem quando o pãozinho vai ficar mais caro. Isso vai depender do fôlego de cada comerciante. Em primeiro lugar, não vai ocorrer amanhã.
Isso deve ser diluído ao longo dos próximos meses. Em segundo, também não sabemos exatamente como o mercado vai se comportar, já que o preço é liberado e cada empresa, evidentemente, vai administrar dentro das suas condições de administrar esse custo e também dentro daquilo que o mercado determinar para ele. Você acha que a crise pode aumentar o preço da média de manhã? Sem dúvida que sim, né? Eu acho que todo comerciante ele vai ter que repassar aquilo que está dando de prejuízo a ele, né? Em 99, só essa inflação não seria maior porque a economia está desaquecida. Agora, esse cenário de inflação com recessão é o pior possível, até para as pessoas que vivem de salário, fica difícil negociar reajustes salariais. O que o senhor está esperando nessa questão? Quer dizer, o senhor está vendo o aumento de inflação aí pela frente? Calma, Lúcia. Em primeiro lugar, vai haver sim um repique na inflação, mas ela vai se estabilizar. Em segundo lugar, era impossível continuar vivendo com juros de 80%, 100%, 150%. Isso só desestimula os investimentos produtivos e, portanto, afeta diretamente a geração de empregos. Não há coisa pior do que a pessoa ficar desempregada. É melhor ganhar um pouquinho menos e ter emprego. E se nós conseguirmos passar essa fase, que é uma fase de ajuste, em seguida o país voltará a crescer com normalidade. Eu acho que a medida está absolutamente correta de ter liberado o câmbio, buscar o ponto de equilíbrio. É possível que mais à frente o governo fixe a paridade do dólar em relação ao real, modelo argentino, ou então deixe de vez o câmbio flutuar. Muito obrigado ao consultor financeiro Carlos Daniel Corradi. A cobertura completa das mudanças radicais no câmbio você vai ver logo mais às 8 horas no Jornal da Band. Você vai ver depois. Imagina, 6 horas da tarde, nesse mato aqui, ainda não era escuro, não era noite, né? Mas já estava escurecendo. Estava escurecendo. Ele vem me falando o tempo inteiro que só de passar por aqui te dá um calafrio, né? Então o bandido no mar sangue frio vai. E eles continuaram andando aqui, cuidado que tem o tronco de árvore, desce, ó. Pula aqui. Nós falamos para ele o tempo todo, né? Fala assim, ó. Vocês não pediram, pelo amor de Deus? Não, pelo amor de Deus, só leva só a Toyota, deixa nós sossegados. Nós não vai entregar vocês. Pode ir sossegado, leva a Toyota. O motorista chegou, deu a chave para eles ainda. O motorista deu a chave? Deu a chave da Toyota para eles levarem ainda. E eles disseram o quê? Não? Quero a chave, quero o dinheiro, quero o seu relógio. Vai e continua andando. E o caminhão lotado com 7 compras. Não era uma compra para uma casa só, não. Mais ou menos aqui, ó. Ele mandou parar. Parar aqui? Aqui, exatamente. Ele mandou parar, ele apontou a arma para o posto e mandou nós pular. Pra ali? Você tá aqui, nesse poço? Meu Deus do céu, gente, vocês não vão acreditar. Que loucura é essa? Meu Deus do céu, Décio, mostra. Não dá pra acreditar. Eles pediram pra vocês não acreditam nisso. Ele se afastou um pouco de nós, né? E pediu pro motorista, você vai pular primeiro. Daí o motorista pegou e pulou. Daí... Meu Deus, o motorista foi o primeiro a pular? Foi o primeiro a pular, né? Depois o outro ficou desesperado e começou a chorar, né? Pediu pra ele, não queria pular. Daí falou assim, ó, você pula, você morre. Você escolhe. Ele falou, preferiu pular. Aí depois Então o seu Reginaldo, motorista de 30 anos, foi o primeiro, depois? Foi o Renato. O Renato, 19. E por último você? Por último foi eu. Ele chegou a cutucar, colocar um revólver em você e... Só no Renato, né? Que ele se apavorou um pouco na hora, daí ele empurrou o Renato. Né? Eu não. Que loucura é isso? Ele falou assim, vai, você também é o próximo. Daí eu peguei e pulei, nem tocou em mim. Nem tocou em você. Que loucura, que frieza. Por isso que você... Calma, isso, foi uma calma. E como é que você fez aqui? Porque imagina só, cuidado aí, Décio. Imagina só, você com um revólver apontado, ou pula ou morre. Mas e se pula e morre? Olha lá, que loucura isso. Como que você teve coragem? Foi o medo, o desespero? O desespero, não pensamos em nada, só pulamos. Décio, fica aí um pouquinho, eu vou pegar uma pedra. Pera aí. Vamos ver. Que coragem. Que loucura. Eu vou jogar uma pedra. Olha aí. O que tem lá no fundo? É papel. Papel. Quando o motorista pulou, o motorista mais velho, né? Acho que se sentiu na obrigação até de cuidar de vocês. O que ele gritou? Eu falei assim, pode pular que não é água. Pula. O Renato pulou, né?
e depois eu pulei. Vocês tentaram subir esse poço? Várias vezes tentamos, se apoiando na mão assim, mas não dava, estava muito liso. Choveu também, estava muito liso as coisas. Aí chegamos, tem uma hora que o Renato chegou até aqui assim na beira, só que escapou a mão dele e ele desceu de novo. Ele chegou até aqui perto, Renato? Por isso que tem umas marcas aqui? De mão, De mão, de tudo. Eu não sei se o Décio consegue mostrar. Décio, aqui, ó. Do lado de cá, ó. Olha, tem umas marcas aqui. Ele tá dizendo que é mão. Se ele foi... As mãos de vocês foram... Quer luz? Vocês foram escorregando, vão se iluminando, Alexandre. Vê se melhora. Olha só, tá vendo? Eu vou até tirar a cabeça daqui para facilitar. Você tá vendo umas marcas aí? Foram as mãos... nós ouvimos uns gritos, né? Nós gritávamos várias vezes socorro, né? Várias vezes nós estávamos gritando socorro. Aí depois na certa hora, estava escurecendo já, nós tinha até parado de gritar. Daí nós já começamos a ouvir as vozes, né? De uns meninos. Na hora que a gente ouviu a voz desses meninos, nós começamos a gritar mais ainda. Daí foi a hora que o policial falou, né? Um policial encontrou vocês? Foi um policial. E vocês foram retirados daí pelo Corpo de Bombeiros? Foi, pelo Corpo de Bombeiros. Você tá machucado? Não, deixa eu ver. Eu não cheguei a machucar, só os ralados, só. Aqui, ralou um pouquinho. No braço, tá? Aqui. Vocês nasceram de novo, viu? Alan. Tá. Na hora você pensava em quem? Precisava em Deus, né? Que nós tínhamos muita fé que alguém ia encontrar nós ia ser... Lá embaixo tinha bicho, alguma coisa assim? Pernilongo, baratas, matamos muito de barata lá embaixo. Foi uma coisa horrível. Eu falei pra mãe dele, mãe, eu já trago o filho de volta. Todo mundo desesperado, o que os bandidos fizeram? Depois desse absurdo, porque é um absurdo isso, depois dessa armação, dessa coisa brutal, os bandidos fugiram com a caminhonete, com o caminhãozinho, só que abandonaram o caminhão no meio do caminho, não levaram nada e fugiram. O caminhão ficou intacto e não levaram nada da mercadoria. Eles simplesmente podiam ter saído daqui levando as compras, mas não. Quiseram aí judiar desse rapaz. Décio, por favor, mostra mais uma vez. É inacreditável isso. É inacreditável. Simone Nittoli para o Cidade Alerta. Da região do Pirajussara. No meio de tanta gente, o drama de um garoto de 10 anos que já se confia. Para o córrego ficar assim. No Jardim Jamaica, várias casas ficaram embaixo d'água. Seu Antônio mora aqui há 40 anos e já está acostumado com o problema. Agora nós já lemos mais na gozação, vamos fazer o quê? O seu Pita, mas o Maluf, antes do Pita entrar uns 15 dias, fizeram uma reunião, assinaram com o prefeito Taboão, que iam mexer. Março, já passou março, já está chegando outro março. Agora tem promessa que eles vão fazer uns piscinão, vamos ver se melhora, né? Com a chuva persistente, a situação se agrava. Neste posto de gasolina, os funcionários tentavam limpar a sujeira. Algumas pessoas ficaram dentro do caminhão para não serem atingidas pela água. Esta loja tinha intenções de vender o bote, mas quando o córrego transborda, ele é muito útil. Hoje uma mulher que foi enroscada na rede de arame que estava ali, a gente foi lá, já jogou ela dentro do barco e ela ia morrer. Se a gente não chega lá na hora para tirar ela, a hora que levar ela. O comércio ficou prejudicado. Uma hora depois da chuva, o funcionário desta oficina mecânica tentava limpar os estragos. Toda vez que enche aqui, essa desordem aqui, tudo que ferramenta tem que correr, coisa. Eu queria saber quem é que paga pela indenização se você pega uma doença numa porcaria dessa. Dona Jacira está aqui há 5 anos. Desta vez ela perdeu tudo que tinha. Perdi televisão, perdi tudo, cesta básica, tudo, geladeira. A casa da senhora ficou embaixo d'água? Embaixo d'água. A gente nunca teve sossego. E a gente não tem pra onde ir. Eu sou criança, mas não tenho culpa. Quem tem culpa é quem não afunda esse rio e não dá um jeito. O mundo é assim mesmo. O Nordeste é seca, no São Paulo é cheia. É assim. Uma criança de 10 anos de lentidão. E a marginal do Rio Tietê, ainda não conseguimos ver exatamente porquê, foi bloqueada pouco depois do acesso à rodovia dos Bandeirantes, antes ali do viaduto Cepasa, em direção a Penha. Em direção a Lapa, o motorista não encontra grandes dificuldades, o mesmo na marginal do Rio Pinheiros, em toda a sua extensão.
Só Castelo Branco, como sempre, parada do Cebolão ao Alphaville, nos dois sentidos. E uma informação importante, a rodovia Anchieta tem um congestionamento de 9 quilômetros logo após o pedágio. Neblina e excesso de veículos. Paulistano, espere um pouquinho para ir para o litoral. Fábio Berendi para o Band Cidade. Obrigada, Fábio. Pena que você está no helicóptero e não vai poder assistir a próxima matéria, que aliás foi ele mesmo que fez. De jogador de futebol a modelo fotográfico. O meio-campo do Corinthians mostra numa revista de nu masculino bem mais do que o talento futebolístico. Os 120 mil exemplares da revista já estão nas bancas. Vampeta é uma pessoa famosa, jogador de futebol. Então é interessante a venda da revista. Mas o que importa é que o craque do Corinthians desperta curiosidade. Eu acho que eu fico curioso para saber o que tem dentro da revista. Tá aprovado o Vampeta? Tá aprovado o Vampeta. A senhora recomenda? Eu acho que seria bom muita gente ver, porque ele está com uma performance muito boa e você vê que ele deve fazer bastante exercícios e comer muito bem. Nossa! Mas não são só elas que gostam. Alguns homens acharam Vampeta muito interessante mesmo. Mas tem gente que só quer saber do craque dentro de campo. Eu prefiro ele de uniforme do Corinthians, com certeza. Band Mais Vida no ar. Logo mais as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Fique agora com a série Louco por Você.